Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o exercício da Unicamp. Ele caiu em 2012, então ele é bem antiguinho. Mas vamos lá, ó. Seja dada a matriz A, aqui está a matriz A, em que x é um número real. Determine para quais valores de x o determinante de A é positivo. Muito bem. Vamos lá. Na letra A, eu vou calcular o determinante. A priori, eu vou deixar o x ali e vou colocar a condição que o exercício falou. Impor que o det seja positivo. Então aqui eu vou montar a estrutura do determinante x, 2, 0, 2, x, 6, 0, 6 e 16x. Como é uma matriz 3×3, a técnica que eu vou usar para determinar, ou melhor dizendo, para calcular o determinante, é replicando a primeira e a segunda coluna. Então vai ficar aqui x, 2, 0, 2, x, 6. E agora eu vou fazer o cálculo. Lembre-se que na diagonal principal, quando eu multiplico os elementos, eu mantenho o sinal. A representação simbólica que eu vou manter o sinal dessa multiplicação é colocar um sinal de mais aqui embaixo. Pessoal, vale lembrar que isso é uma estratégia que eu gosto, que eu utilizo. Tem outras formas, mas é a maneira como eu utilizo. Então, o diagonal principal positivo, eu refaço isso, repito esse processo com esse 2 aqui e com o 0. E aí eu coloco um maisinho só para indicar que eu vou manter o sinal. Aí. Fazendo essa conta, vai ficar x vezes 16x, 16x ao cubo. 2 vezes 6 vezes 0 dá 0. 0 vezes 2 vezes 6 dá 0. Então as outras continhas nem vou colocar aqui porque elas anularam. Muito bem, agora vamos para a diagonal secundária. A diagonal secundária, a gente muda o sinal do produto. E eu represento isso com o sinal de menos. Essa primeira continha vai dar 0, então não vai acontecer nada. A próxima continha é essa daqui. Menos vai ficar 6 vezes 6 vezes x, 36x. Com esse menos, menos 36x. Coloca aqui. E finaliza com a última. 16x vezes 2 vezes 2 dá 64x. Com menos, menos 64x. Impõe que esse determinante, afinal de contas a gente fez o cálculo, que esse determinante vai ser maior que 0. Portanto, essa conta vai ficar 16x ao cubo menos 100x maior que 0. Professor, como que eu resolvo essa conta a partir de agora? Porque é uma inequação e é uma inequação cúbica. Primeira coisa, perceba que o x aparece nos dois termos. Coloque ele em evidência. X vezes, o que fica lá dentro? 16x² menos 100. Você poderia ter colocado outras coisas, outros números ali em evidência, mas ali, dessa forma já é suficiente. A estratégia que a gente utiliza na matemática, agora você transformou essa inequação numa inequação produto. Você vai chamar esse primeiro termo de uma função f de x, que é uma função do primeiro grau. Já o que está dentro do parênteses também é uma função, só que de segundo grau, que você vai chamar de g de x. Professor, por que eu vou fazer isso? Quando a gente vai fazer análise de sinal de um produto, é muito mais fácil do que você analisar a inequação inteira. Como agora a gente tem o f e o g, e eu quero que isso seja maior que 0, o que a gente sabe? Para esse produto ser maior que 0, se o f é positivo, o g tem que ser positivo. Porque mais com mais na multiplicação vai dar positivo, que é o que a gente quer. Ou, se o f for negativo e o g for negativo, a resposta também é positiva. Então, professor, você vai encontrar os valores de x que fazem o f e g ser positivo e analisar esse sinal? Sim. Como você vai fazer isso? Eu vou representar aqui duas retas. Uma que vai ser a representação simbólica do gráfico da função f. A outra que vai ser a representação simbólica do gráfico da função g.
E aqui embaixo que vai ser o produto, análise do sinal do produto da f com a g. Muito bem, começando pela f. A gente sabe que a f nada mais é do que uma função do primeiro grau, que é f de x igual a x. É uma função crescente. Quando ela vale zero, o x vale zero. E ela vai ser uma função assim, ó. Uma função crescente. À direita do zero, ela é positiva. E à esquerda do zero, ela é negativa. Muito bem, então a função f está estruturada. Agora, o que a gente vai fazer? Estruturar a função g. A função g ela tem um detalhe, porque ela é uma função de segundo grau. 16x² menos 100. E aí, a função de segundo grau, você tem que lembrar, ela é uma parábola. Ou ela é sorrindo com a concavidade para cima, ou chorando com a concavidade para baixo. Quem determina isso é esse termo. Como ele é positivo, essa parábola vai ser sorrindo. Tá. Mas onde ela corta? Quais são os valores que ela vai cortar o eixo x? Você vai ter que igualar ela a zero para descobrir onde ela vai cortar o eixo. Passo 100 para lá, vai ficar 16x² é igual a 100. x² é igual a 100 sobre 16. Tira a raiz. Então vai ficar x igual a mais ou menos raiz de 100 sobre 16. Essa continha, raiz quadrada de 100 dá 10. Raiz quadrada de 16 dá 4. Então vai ficar 10 quartos. Ou seja, mais ou menos 2,5. O que significa isso pra gente? Essa função g é uma parábola que corta o eixo x em dois pontos. No menos 2,5 e no mais 2,5. Então ela vai ficar assim, ó, uma parábola. Muito bem. E a gente vai fazer análise de sinal. À direita do 2,5, essa função ela é positiva. Entre o menos 2,5 e o 2,5, você percebe que essa parte está para baixo do eixo, ela é negativa. Já à esquerda de 2,5, ela volta a ficar positiva. Professor, você fez isso, mas ainda não entendi como que você vai determinar qual é o valor de x que faz essa inequação ser maior que zero. Bom, feito isso, agora você vai fazer análise de sinal. Vamos analisar a direita de 2,5, entre 0 e 2,5, entre menos 2,5 e 0, e 2,5 para menos 2,5 para baixo. Mas, professor, como se dá essa análise? Multiplicando o sinal. A gente sabe que a direita de 2,5, as duas são positivas. Mais com mais, dá mais. É o que eu quero. Guarda aqui por enquanto. Entre 0 e 2,5 dá mais com menos. Não quero isso. Então, essa parte desse intervalo eu não vou pegar. Entre menos 2,5 e 0 dá menos e menos. Dá mais. Essa parte aqui eu quero. E a última parte, abaixo de menos 2,5, menos com mais dá menos. Essa parte eu não quero. Agora, vou marcar a minha solução. Eu quero acima de 2,5, porque esse produto dá positivo. E eu quero entre menos 2,5 e 0. Muito bem, e aí o conjunto solução do item A vai ser x pertencente aos reais, tal que menos 2,5 menor que x menor que 0, ou x maior que 2,5. Então, essa é a resposta do item A. Professor, você está dizendo para mim que o det dessa matriz A vai ser maior que 0 quando x for maior que 2,5. Qualquer x maior que 2,5 vai ser verdade, o det vai ser maior que 0, ou o x estiver entre menos 2,5 e 0. Por exemplo, menos 1, menos 2. Tá bom? Aí a gente fecha o item A. Pessoal, eu não vou continuar o item B nessa mesma parte por uma questão de tempo. Vou fazer ele depois, tá? Eu só vou parar o vídeo aqui. Então a gente fecha esse exercício da Unicamp, a letra A, e eu volto e faço esse exercício da Unicamp, item B. Tá bom? Até breve.